bom dia mais uma vez aos que entraram depois. Sejam todos muito bem-vindos. Nós gostaríamos de fazer uma pequena, então, a informação. Hoje, talvez alguns aqui entraram pensando que quem ia trazer a mensagem era o Tiago Elker, né, do canal Adventismo Vive. De fato, ele estava na escala para hoje, mas ocorreu um imprevisto no trabalho dele. E aí ele não pôde estar aqui com a gente hoje, mas ele vai estar na quinta-feira, no dia 25, esta semana. Então, todos estão convidados para na quinta-feira novamente estarmos aqui para ouvirmos a mensagem que o Senhor tem para nos trazer através do Tiago Elker, do canal Adventismo Vivo, certo? E hoje, Deus ele escolheu a nossa querida amada Cesiane. E enquanto ela está se preparando para entrar, nós vamos meditar um pouquinho aqui no que a palavra de Deus nos diz. Ruth, ela entrou, viu? Se ela já estiver podendo falar. Eu não olhei aqui, deixa eu ver. Querida, tá aqui, Cesiane entrou, então seja muito bem-vinda mais uma vez. Já está aí no ponto? Sim, Rutinha. Estou sim. Amém. Amém. Então, nós vamos nesse momento, né, fazer a oração e eu passo a palavra para você. Você quer orar ou eu oro primeiro? Pode orar primeiro, querida. Pronto. Então tá. Querido Pai Celestial, Senhor nosso Deus, muito obrigada, Pai, por este novo dia que o Senhor nos concede, com novas oportunidades. Muito obrigada, Pai, porque tuas misericórdias verdadeiramente se renovam a cada dia nas nossas vidas. E nós estamos aqui mais uma vez para te louvar, te buscar e aprender de ti, Senhor. Eu te peço que o Senhor fale aos nossos corações o que o Senhor quer nos falar e nos ajude a entender a tua voz. Fica conosco ao longo de todos os momentos que estaremos aqui. Que teu Santo Espírito possa estar aqui no nosso meio. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia. Confesso que hoje eu queria muito ouvir o Tiago, né? Mas quando a Rutinha pediu para fazermos a troca, foi com muito pesar no coração. Que eu disse, ai, tá bom, a gente troca, né? Porque a quinta geralmente sou eu, e ele precisava fazer a troca justamente com a quinta-feira. Mas eis-me aqui para que o Senhor possa usar, né, a minha vida, para que juntos nós possamos receber o batismo do Espírito Santo, entender a palavra do Senhor. Nós estamos estudando sobre as 12 tribos, né? Fizemos um estudo extraordinário sobre Levi, e ali entendendo mais sobre Moisés, sobre Arão, que fazem parte, né, da tribo de Levi. E o próximo filho é Judá. E assim, olha, é extraordinário a história de Judá, né? Então, eu não sei quantos lembram, o último estudo que nós fizemos foi assim sobre o Sermão do Monte, porque ali Jesus mostra como um novo Moisés, né? Então, a vontade de Deus é que todas as tribos fossem um reino de sacerdotes, sacerdotes e reis de toda a terra. Israel falhou e nesse ponto, né? Então agora o plano de Deus vai se concretizar, porque o Israel ele vai discipular todo mundo.
E agora não só a tribo de Levi será uma tribo de sacerdotes e de reis, mas todo Israel, todas as tribos. Por isso que são 12.000 selados de cada tribo. Primeiro Deus usa a tribo de Levi para discipular o primeiro Israel. Na segunda aliança, Jesus diz, ide fazer discípulo de todas as nações. Então, na segunda aliança, que é a nova aliança, é onde vai acontecer a proposta de retorno, onde Israel falhou e agora não mais falhará. E eu e você temos a oportunidade de fazermos parte dessa nação de reis e de sacerdotes. Então, eu digo para vocês, começo dizendo para vocês, quantos hoje querem tomar a decisão de serem diferentes e deixarem as más companhias? Lembra que o problema de Levi era a questão de não saber dizer não às más companhias? Porque Simeão foi uma má companhia para Levi. Eu confesso que eu tenho certeza que o meu pecado não vai me tirar do reino. E por isso, o que vai tirar é o pecado não confessado. É o pecado que não tem arrependimento. E nós necessitamos do perdão de Deus. Nós necessitamos que o sangue dele nos limpe. E essa mudança nós precisamos buscar na nossa vida. Então, hoje nessa sala, nós vamos ter um momento de entrega mesmo, de confessar os nossos pecados, as nossas mazelas ao Senhor. Porque quando vemos a vida desses homens, isso traz alegria, isso traz contentamento, porque assim, a Bíblia ela é um livro onde não tem só a parte bonita, né, dos autores. É um livro onde contra as mazelas. Nós encontramos Moisés como um assassino. Moisés matou, mas foi um homem usado por Deus. Jesus é um novo Moisés em Mateus, porque o Senhor mostra que ele transforma caráter, que ele transforma vida quando nós confessamos, quando nós nos arrependemos. E louvado seja o Senhor por isso. Então, lá em Apocalipse 7, 4 e 5, você vai ver que ali é mencionada uma tribo. E a tribo que é mencionada ali não é a mesma tribo que é mencionada em Gênesis 49. Porque Gênesis 49, nós temos estudado, ali está a bênção de Jacó. E quando você vai para Deuteronômio 33, está a bênção de Moisés. Quando você vai para Apocalipse, altera a ordem. E por que essa ordem é alterada? Você já parou para pensar por que essa ordem é alterada? Eu gostaria que antes de alguém ler, eu gostaria muito que alguém pudesse pegar aí Apocalipse 7. Irani, hoje é o dia que ela não participa da sala, né? Porque ela ela tem um compromisso na igreja, ela sempre me ajuda, mas se tiver alguém aí que possa me auxiliar lendo as passagens. Eu Mas antes posso, de amiga. nós lermos, obrigada, Rutinha. Então, antes de nós lermos, eu quero somente orar. Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus, vamos clamar ao Senhor. Paizinho querido, louvado e exaltado seja o teu nome. Senhor, aqui estamos na tua presença para buscar de ti, para adorar, para glorificar o teu nome, para render louvores a ti, Senhor.
Pai, nós reconhecemos a tua santidade, nós reconhecemos quem tu és, reconhecemos quem somos, falhos, pecadores, indignos e imerecedores da tua graça. Mas aqui estamos, Senhor, para implorar ao Senhor que derrame sobre nós o teu Espírito Santo, que fale, Senhor, aos nossos corações, que a tua palavra possa ser aberta, ser destrinchada, que nós possamos entrar no profundo, porque no profundo tem milagres, porque no profundo o Senhor fala de uma maneira sobrenatural. Senhor, eu coloco a minha vida diante do teu altar. Eis-me aqui, Senhor. Neste momento, eu reconheço que sou uma pecadora, uma indigna, imerecedora, Pai, da tua graça. Mas eu peço que o Senhor, nesse momento, cale Cesiane e que o Senhor, somente o Senhor, possa usar a minha vida. Somente o Senhor possa falar através dos meus lábios. Este é o meu pedido, Pai. Esse é o pedido de uma serva que teme e treme diante da tua presença. Toma, Senhor, cada participante dessa sala. Toma também os que vão ouvir depois, Senhor, em tuas mãos. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo. Nos dê unidade, Pai. Não deixe nenhum coração fechado, Senhor, para que possamos ter unidade, cada um no seu lar, porque onde há unidade, o Senhor ordena a bênção. Então, em nome de Jesus, eu imploro, hoje e sempre. Amém. Amém. Rutinha, então, leia para a gente Apocalipse 7, 4 e 5. Ruth? Oi, abrindo aqui o microfone. Desculpa a demora. Então, é Apocalipse 7, 4 e 5, né? Isso. Pronto. Então, vamos. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados, da tribo de Ruben, 12 mil assinalados, da tribo de Gade, 12 mil assinalados, da tribo de Aser, 12 mil assinalados, da tribo de Naphtali, 12 mil assinalados, da tribo de Manassés, 12 mil assinalados. Segue até? Até o 5. Só até o 5. Tá, já foi. Então, olha só. Aqui está dizendo que a tribo de Judá, 12 mil assinalados. Por que Judá está em primeiro lugar? Por que ela é a primeira tribo a ser mencionada? Sendo que o primogênito de Jacó é Rúben. E quando nós vamos para Gênesis 49, o primeiro ali é Rúben. Por que começa por Judá? Se ele não era o primogênito? Porque ele começa aqui em Apocalipse. Qual é a razão para essa tribo estar em primeiro lugar? Então, hoje nós vamos estudar a história de Judá. Cada um dos filhos de Jacó tem um significado no nome. E o de Judá não é diferente. O quarto filho de Lia tem um significado muito especial. Então, o significado do nome de Judá é louvem. Então, Rutinha, leia para a gente Gênesis 29, verso 35.
E aqui, então, nós vamos ver que essa mulher, ao dar o nome para esses filhos, ela nunca, talvez, imaginaria que esses nomes estavam sendo proféticos, que Deus estava instruindo para que ela colocasse esses nomes nos filhos. Pode ler, Rutinha. 29, verso 5, 29, verso 35. 35. Então vamos lá. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo: Esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou-o Judá e cessou de dar à luz. Olha, então quando ela teve Rúben, ela estava tentando, nós vamos lembrar que é uma mulher que ela não era amada. Ela foi rejeitada pelo marido. E nós sabemos que ela foi parte do plano de Labão para enganar Jacó. E ele não a amava. Então, quando ela tem o primeiro filho, ela diz: Veja o filho. Quando ela tem o segundo, ela diz: Deus me ouviu, Deus me escutou. E ela tem ali, então ela dá Simeão e ela está chamando a atenção do marido. Olha, eu sou uma abençoada, Deus me deu um segundo filho. E Raquel continuava sem filhos. Quando ela tem o terceiro filho, ela diz: Desta vez unirá o coração do meu marido a mim, porque 3 filhos tenho te dado. E o nome de Levi significava união. Só que quando ela vai ter o quarto filho, sabe quando ela cai em si e ela diz: Eu estou tentando chamar a atenção do meu marido todas as vezes e eu estou louvando a vida dele. Dessa vez eu louvarei ao Senhor. Então, dessa vez, essa mulher reconhece que Deus é quem deve ser louvado, que Deus é quem está sendo misericordioso com ela, que Deus é quem está abençoando a sua madre. Então ela diz: dessa vez louvarei ao Senhor. Lia colocou esse nome porque estava tão feliz que queria louvar a Deus pelo quarto filho que Deus a concedia. Lia nem imaginava que cada um desses nomes teria grande significado e que em seus braços seguraria o futuro herdeiro de Israel. Essa criança seria grande príncipe. O leão da tribo de Judá sairia de sua descendência. E todo mundo louvaria a Deus através dessa tribo, porque dela veria o soberano, dela viria o Filho de Deus, o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo. Através dele, todo mundo louvaria, porque dele veio a salvação para o mundo. Todos nós louvamos pela salvação que só em Cristo Jesus, só Cristo Jesus pode nos dar. Cuida deste menino, Lia, porque desde pequeno, reis, governantes de toda a nação de Israel sairá dessa tribo. Cuida deste menino, porque dele virá profetas que vai profetizar o futuro do Messias. Cuida dessa criança, porque dele virá Davi, o grande rei de Israel, virá dele. O Salvador do mundo virá dele. Louvaremos a Deus por Cristo Jesus. Meninas, tem algum microfone aberto? Se vocês puderem fechar. Meninas, alguém está com o microfone aberto aí. Se vocês conseguirem aí fechar. Pronto, amiga, eu fechei. Era de uma pessoa que estava aberta, eu fechei. Ok. Tudo isso escondido nessa criatura tão pequena.
e frágil. Quem poderia imaginar que Judá sairia uma linhagem tão escolhida e especial? Quem poderia imaginar que essa criatura dependeria o futuro de Israel? Mas todo mundo dependeria do Salvador que sairia dele, de sua linhagem. Então, Jesus Cristo. E todos, você já parou para pensar que todos nós louvamos a Deus através da vida de Jesus? Esse significado já nos ensina muito sobre o caráter desse menino. Porque Rúben falhou ao não ter um caráter digno de primogênito. Foi então que os direitos da primogenitura, primeiro a primogenitura até a parte espiritual, foram passados para Judá. Porque José, ele herdou a parte de bens materiais, a porção dobrada. Por isso que Judá, ele foi o progenitor do Messias, o Salvador. Então, a parte espiritual primeiro passa para Judá. Só no Sinai, quando nós estudamos a tribo de Levi, que nós vimos que no Sinai, quando todas as tribos adoraram aquele bezerro, foi que ali Levi ganhou o sacerdócio perpétuo. Mas até o Sinai, Judá, ele tinha a parte espiritual e a parte governamental. E José, ele ensinou religião para os irmãos. Lembra que a primogenitura, o primogênito recebia uma porção dobrada para ensinar religião para a família. E quem recebeu essa porção dobrada foi José. Por isso que José leva a sua família para o Egito. José ensina religião para esses irmãos. José testa esses irmãos. Então, nós vamos ver parte de quando o caráter de Judá foi testado. Porque nós precisamos ver que Judá foi quem vendeu José. E o mesmo que vende o seu irmão, nós vamos ver no final ele dando a vida por Benjamim. Então, não é o mesmo homem. Um homem que vende um irmão não é o mesmo homem que dá a vida por um irmão. Então, ele é um homem transformado. E nós vamos entender por que o Messias vem dele. Então, olha, eu quero só mencionar para vocês algo tremendo. Alguém poderia ler Isaías 60, verso 18? E nós vamos ver que nesse verso diz que os muros da Cidade Santa se chamam salvação. E as portas se chamam louvor. Então, assim, olha, a Cidade Santa tem o nome desses filhos nos portais e tem nos fundamentos os nomes dos discípulos. E cada discípulo tem a personalidade de um dos filhos. Então, a ciência já se estudou 5 personalidades. Mas a Bíblia diz que são 12 personalidades. E cada um vai entrar no céu pela sua porta. Então, os muros chamam salvação. Porque ali, no momento final, o que separará os ímpios dos santos? Somente o muro. Então, o muro chama salvação. E as portas chamam louvor. E as portas da Cidade Santa, depois nós vamos ler isso no Apocalipse. Diz que as portas da Cidade Santa são de pérola. E se elas são de pérola e elas se chamam louvor, esse vai ser um dos pontos por que Judá é a primeira tribo a ser mencionada no Apocalipse. Quem poderia ler? Se Rutinha puder pegar todas as... Ok. Isaías 60, verso 18. 18. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, desolação nem destruição nos teus termos.
mas aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor. Pronto. Então, as portas se chamam o quê? Louvor. Então, as portas são de pérolas. Minhas irmãs, por que que essas portas são de pérolas? Como a pérola é formada? A pérola é formada por um grão de areia que entra, machuca, dói. Mas a pérola faz daquele sofrimento uma pérola, um louvor. Eu e você, todos que entrará pelos portais eternos, precisará ter um louvor nos seus lábios. Todos precisarão fazer das suas dificuldades, dos seus problemas, todos terão que fazer um louvor. Então, por isso que a Bíblia diz assim, em tudo dai graças. Tudo é tudo. Então, quando você faz da sua dificuldade, quando você faz o seu problema um louvor, você está formando uma pérola. E todos que entrarem pelos portais eternos é porque terão feito das suas mazelas, dos seus desafios, um louvor. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Então, olha, onde Rúben falhou, Judá ganhou. Um caráter forte. A primogenitura não foi dada a Judá, toda a primogenitura, porque ele não pegou a parte de bens materiais. Então, olha, nós vamos entender, nós já entendemos que Levi pegou a espiritual no Monte Sinai. Nós vamos estudar José e nós vamos ver que José pegou a de bens materiais e Judá pegou a governamental, porque a bênção era de pai para filho. Então, a bênção era patriarcal. Só quando o Estado de Israel começa a pedir um rei, porque viu que todas as nações tinham rei, e eles começam a pedir rei. E quando eles pedem, Deus diz, olha, esse não é o meu método é patriarcal. E Jesus toma novamente esse método quando ele vem, quando ele morre na cruz, ele institui um reino celestial onde ele é ali o nosso primogênito, o nosso irmão mais velho, é quem ensina o reino dele para cada um de nós. Então, o povo começa a pedir e aí então Deus dá um rei que é Saul. Mas até Saul ser ungido rei de Israel, não existia rei. Era esse sistema patriarcal, de pai para filho. Porém, Deus, quando ele toma a família de Jacó para ser a família dele na terra, porque nós precisamos entender que quando Apocalipse, Deus muda a ordem, é porque Deus tomou essa família para ser a família vitrine dele na terra. E eu já mencionei isso várias vezes. E ele toma essa família como uma família vitrine para mostrar para mim e para você que há chances, que há possibilidade de qualquer família, porque uma família onde tinha assassinos, adúlteros, onde tinha ladrões, porque Simeão e Levi, eles saquearam todos os siquemitas, mataram toda uma nação, onde irmão vem de irmão, onde irmão quer matar irmão. Pensa numa família miserável. Nós estudamos Simeão, nós estudamos Levi, nós estudamos Rúben. Até agora, nós estudamos só homens que você olha e você fala, como esses homens vão se salvar? Mas nós vamos vendo e vimos a transformação de cada um deles. E não será diferente com a tribo de Judá, porque Judá também teve falhas. E uma das maiores falhas foi ele tentar vender o irmão. E ele tentar, não, ele vendeu
Então, nós sabemos que na questão da família que Deus toma, ele então pega essa bênção que Jacó ele recebeu a bênção completa, Isaac também. Então, quando Abraão dá a bênção para Isaac, ele dá a bênção de bens materiais, de governamental e de espiritual. Jacó, quando ele recebe as três partes. Mas quando Jacó vai abençoar os seus filhos, nós vamos ver que cada um das tribos, 3 tribos serão diferentes, 3 tribos serão especiais. Cesiane, então se cada discípulo tem o mesmo caráter de um filho de Jacó, então os discípulos, tem 3 discípulos que são especiais, eu pergunto para você, tem 3 discípulos que são especiais? Sim. Pedro, João e Tiago. Então, Pedro, João e Tiago, cada um é de uma tribo. Pedro é da tribo de José. E aí nós vamos ver quem é João e quem é Tiago. Qual dos discípulos? Porque um é Levi e o outro é Judá. Então, olha só, a herança em dobro foi de José. Quem recebeu essa porção? Então, José, ele teve o governo da família. Não, ele não teve o governo da família. Porque o governo da família foi de Judá. Mas José, ele teve o governo de uma nação. Nós vemos que em Apocalipse 7, se a gente continuar lendo até o final das 12 tribos, nós vamos ver que em Apocalipse 7, dentre os 144 mil, está o nome de José e o nome de Manassés. Porque Dan não está em Apocalipse 7. Porque José teve a porção dobrada. Se você pegar na sua Bíblia, lá no fundo da sua Bíblia, o mapa de Israel, você vai ver que Manassés, ele tem uma parte do lado de cá do Jordão e do lado de lá também do Jordão. E você vai ver que tem ali Efraim e Manassés. Porque José, ele teve a porção dobrada. Então, em Apocalipse 6, fala de Manassés, e em Apocalipse 7, 6, né? E Apocalipse 7, 8 fala de José. Nós não vamos ler para ganhar tempo, mas você pode ir lá e você vai ver que José tem a porção dobrada. José, ele é uma tipificação de Jesus. Nós estudamos a tribo de Levi e nós vimos que a tribo de Levi, Moisés, é uma tipificação de Jesus. Arão também é uma tipificação de Jesus, mas José também foi. Gente, a tribo mais linda para nós estudarmos. E essa vai ser a penúltima, né? Porque José e depois Benjamim. Benjamim também é linda, linda. Não, estudarmos as tribos, entender o caráter desses homens, nós vamos nos identificar. Eu não sei se você já identificou qual é a sua tribo, mas ao estudar as tribos, eu já me identifiquei em qual é a minha tribo, né? Então, nessa lista ali de Apocalipse 7, o que tem a herança em dobro é José. Então, José, ele tem essa parte, e eu gostaria que vocês vissem isso claramente em 1 Crônicas 5, 1 e 2. Porque aqui nós vamos ver que José recebeu o direito de primogenitura. Então, o direito de ensinar religião para a família. Quem teve o primeiro caráter a ser mudado. Por que José? Queridos, eu vou falar uma coisa para você. Deus, ele não predestina pessoas, mas ele predestina caráter. Então, assim, Cesiane, porque se a gente pensar assim, como tem 12 mil selados? Então, existe predestinação? Não, não existe. Deus, ele predestina, igual Sansão foi predestinado a ser aquele que
que libertaria Israel. Mas ele não seguiu o propósito de Deus. E Deus vai traçando novos caminhos para a Sansão. Deus, o que ele quer para o seu povo é a salvação, é um caminho reto. Mas nós não seguimos muitas vezes o caminho que o Senhor nos deu. E aí, então, ele vai traçando novos caminhos para nos salvar. Por exemplo, José, ele foi o primeiro a ter o caráter transformado. E nós vamos ver isso claramente onde foi que José teve o caráter transformado. Quando José avista as tendas do seu pai, naquele momento, ele clama ao Deus de Israel. Naquele momento, ele pede o Senhor, porque ele quer ser um novo homem. Então, por isso que o caráter, enquanto Judá tinha acabado de vender seu irmão, enquanto Rúben estava ali voltando e vendo que José tinha sido vendido e nada ele faz, enquanto Simeão queria matar seu irmão, enquanto o caráter daqueles homens ainda eram todos maus, o caráter de José, ele já se rendia ao Senhor. Então, eu gostaria que a Rutinha lesse 1 Crônicas 5, 1 e 2. Então, quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi contado na genealogia da primogenitura, porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o soberano. Porém, a primogenitura foi de José. Então, aí está dizendo o quê? Porque Rúben foi o primogênito. Só que porque ele profanou a cama do seu pai, e nós já estudamos a tribo de Rúben, nós já vimos o que foi a profanação na cama do seu pai. Ele se deitou com uma das concubinas do seu pai. Ele trocou o que era grande pelo pequeno. Um caráter fraco e vacilante é o caráter de Rúben. E ele perdeu a primogenitura. De modo, aí está dizendo que a sua genealogia nem foi contada. Mas Judá foi poderoso entre os seus irmãos, dele veio o soberano, porém a primogenitura foi de José. Então, a primeira parte da primogenitura era bens materiais. E o primeiro a receber a primogenitura foi José. E nós vamos ver que o segundo foi Judá, e ele pegou a porção governamental e a porção espiritual até o Sinai. No Sinai, ele perde a espiritual para Levi. E Judá fica apenas com a primogenitura governamental. Por isso que nós vamos ver Jacó dizendo que o cetro nunca arredaria da mão de Judá. Por isso que é Judá, Davi e Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, o verso 2 que diz que Judá foi o maior, dele veio o soberano, dele veio Jesus Cristo, porém a primogenitura de bens materiais foi de José. Então, olha, essa foi de José por parte de Jacó, e por parte de Deus ele governou uma nação, não só uma família. Por isso que José foi dado ao Egito, assim como Jesus foi dado ao mundo. Você já parou para pensar nisso? Assim como Jesus casou com uma estrangeira, porque nós somos a noiva, Israel é a noiva de Cristo, e nós não somos cidadãos celestiais, e ele vai casar com uma estrangeira, assim como José casou com Azenate. Assim como José teve 2 filhos, ele não teve 2 filhos por um acaso. Deus, ele está nos mostrando que José é uma tipificação de Jesus. Assim como José teve 2 filhos, Manassés e Efraim, Jesus teve 2 filhos, judeus e gentios. Por isso que Jesus, ele veio, e lá em Efésios, em Gálatas, diz que ele veio para reconciliar os seus filhos, judeus e gentios. E por isso que ele dá ordem para os discípulos não rejeitarem os gentios, porque eles também, todos, são filhos
de Deus. Porém, muitos tomam uma posição. Gentios se convertem, judeus podem se converter, não mais como nação, né? Eles não são mais uma nação santa. Agora é o Israel espiritual. Nós vamos ver isso. Então, os direitos de primogenitura também envolvia a questão do governo, de ser maior. E naquela época, eu expliquei para vocês, era patriarcal. O pai da família era quem dirigia todo o clã, toda a tribo. E esse governo era passado, então, de pai para filho. Por isso que foi Abraão para Isaac, Isaac para Jacó. E quando o pai, então, morria, sempre era para o primogênito. Mas, então, nesse caso, Rúben não recebeu o direito de governar. O cedro foi passado, foi dado a Judá. O direito de primogenitura incluía algo que era muito especial. Então, lá em Patriarcas e Profetas, diz que Jacó e Esaú, porque era tão importante a primogenitura espiritual. E a primogenitura que Jacó ele tinha interesse era a primogenitura espiritual. Essa era o interesse de Jacó. Agora, qual era o interesse de Esaú? Por que Esaú ele fica irado com Jacó? Porque ele não tinha interesse na espiritual, mas ele tinha interesse nas bens materiais. Ele tinha interesse na porção dobrada. Então, eu não tenho como entrar nos detalhes aqui, mas busquem aprender o que é a primogenitura. Então, Esaú, ele queria totalmente a primogenitura que José herdou, né? E agora, a espiritual significava ser o sacerdote da família, significava aquele que iria conduzir. Então, primogenitura espiritual é o que acontece hoje na igreja, na ordenação pastoral. Então, como é que o pastor ele recebe? Como que é? Coloca a mão sobre a cabeça e separa para ser representante de Deus, para ser sacerdote do povo de Deus. Você já parou para pensar nisso, queridos? Você já parou para pensar que ali, quando há uma ordenação pastoral, até nos dias de hoje, nós temos essa bênção. E eu e você também temos uma bênção do Deus lá de cima. E quando é que nós temos a imposição de mãos sobre as nossas cabeças? Cada um de nós hoje somos primogênitos, somos separados. Se somos de Cristo, se nos revestimos de Cristo, se temos a fé, se aceitamos o sacrifício de Cristo ali no altar de holocausto, qual é o próximo passo para quem aceita Cristo? É o batismo, é a pia. E quando nós somos batizados, nós também recebemos a imposição de mãos, porque somos separados por Deus para sermos ministros através da imposição de mão e do Espírito Santo, porque ali o pastor que recebeu a imposição de mãos, onde ele foi ordenado a batizar, a fazer discípulos, e quando então ele nos batiza, ele também coloca a mão sobre as nossas cabeças. Isso é lindo, isso é tremendo, isso é extraordinário. Então, nós recebemos a bênção do Deus lá de cima quando somos batizados, e por isso que ali recebemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque cada um, você está entendendo que 3 em 1 forma Deus? 3 tribos em 1 forma toda a primogenitura. 3 apóstolos em 1, tem ali os 3 que são de destaque. Então, em nome de Cristo, nós recebemos em nome do Espírito Santo e em nome do Pai. Nós recebemos no momento em que somos batizados. Neste momento é declarado que somos representantes, ministros de Deus nessa terra. Então, no momento do nosso batismo,
no momento em que o pastor coloca a mão sobre a nossa cabeça, a imposição de mãos, isso é tremendo. Isso é tremendo. No momento do batismo, tornamos separados, tornamos representantes de Deus nessa terra, sendo agora ministro seu, encarregados de levar adiante Cristo para os outros. Por isso que a ordem que Cristo nos deixou é: ide e fazei discípulos de todas as nações. Judá recebe essa primogenitura e por isso ele foi o maior, ele foi o governante da família. Não vamos esquecer que José é um caso à parte. Ele não governou uma família, mas ele governou uma nação. Judá foi o líder espiritual do povo de Israel. Judá foi o progenitor do Messias. Privilégio grande demais. José, líder de uma nação, e Judá, líder do povo espiritual. José, ele foi líder, inclusive, de uma nação pagã. Né? Jesus também, ele é líder de nação que são pagãs. Agora, nós vamos um pouco mais à frente, a história. Na verdade, eu acredito que nós estamos terminando aqui o tempo, né? E a gente vai continuar toda quinta-feira. A gente tem estudado as tribos, né? Então, a gente vai continuar, assim como a gente estudou em várias quintas-feiras a tribo de Levi, nós vamos precisar de muitas quintas-feiras para estudar a tribo de Judá. Queridas, vai ser extraordinário. Extraordinário. É uma das tribos, assim, extremamente extraordinárias de se estudar. É lindo quando nós vemos o caráter de Judá sendo transformado. Nós vamos ver algumas falhas de Judá, mas vamos ver que o caráter dele vai ser transformado. Eu vou encerrar aqui com a leitura da bênção de Jacó para Judá. Olha que lindo. Rutinha, você pode ler do 8, Gênesis 49, do 8 até o 12. Sim, 49, do 8 ao 12, né? Isso. Pronto. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. Só um minutinho. A tu... Só um minutinho. Certo. Rutinha, só um minutinho. Vocês percebem que aqui o Espírito de Profecia diz que não é um pai dando a bênção para o filho, mas é o pai sendo tomado por um espírito de profecia. Então, Jacó está sendo tomado pela boca de Deus para dar. E vocês percebem que Deus sempre usa o que aquele filho poderia ser. Quando nós vamos lá na de Rúben, e é muito interessante. Ruth, leia aí o verso 1 e o 2. Veja que quando Jacó chama, diz: venham, filhos, e eu vos falarei o que há de acontecer nos dias vindouros. Então, é uma profecia. E os dias De... vindouros Lê? os dias vindouros é porque aqui está falando dos 144 mil, né? Porque Deus começa com essa família em Gênesis, termina com essa família ali em Apocalipse. Eu vou ler aqui o verso 1 e 2. Depois chamou Jacó aos seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos vós e ouve, filhos de Jacó, e ouve a Israel, vosso pai. Então, quando ele começa ali no verso 4, no verso 3, falando de Rúben, olha o que ele diz: Rúben, tu és o primogênito, tu és o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza, o mais excelente em poder. Isso aqui Jacó começa dizendo que ele poderia ter sido, só que aí vem impetuoso como a água. Não,
serás o mais excelente, porque subistes ao leito do teu pai. Então, nós já estudamos isso em Rúben. Então, eu quero mostrar para vocês que Jacó, inspirado por Deus, sempre pega o significado do nome. Veja o filho. Então, ele era o primeiro, ele era o primogênito, mas ele não foi. Então, agora, diz assim, olha, Jacó diz assim, Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. Qual é o significado do nome de Judá? Louvor. Então, ele sempre pega o nome, o significado do nome, para dar a bênção. Então, pode ler, Rutinha. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à Só um vide. minutinho, só um minutinho. Vocês estão percebendo que agora já fala de Jesus? Até que venha Siló, amarrará jumentinho. Quem é jumentinho? Veja isso aí, ó. Jacó está falando exatamente para ajudar que o Messias virá dele. Continua, Rutinha. Sim. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à cepa mais excelente. Ele levará a sua roupa no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho, e os dentes brancos de leite. Eu vou, Até eu vou, aqui? expli eu vou explicar toda essa bênção. É extraordinária. Mas olha, vocês viram aí? Judá, o cetro, nunca arredará das suas mãos. Então, a parte de governo. Por isso que quando as tribos são separadas, fica a tribo de Judá, ele permanece ali em Jerusalém, e a tribo de quem? De Israel. Então, separa. As 10 tribos fica com o nome de Israel, e nós vamos ver o porquê. E Judá fica, Judá e Benjamim. Então, fica as duas tribos, Judá e Benjamim. Então, você percebe que e os judeus vêm de qual tribo? De Judá, tá? Então, olha só, a primogenitura, então, de governo sempre foi de Judá, porque ele foi o líder dessa família, né? Então, os reis de Israel vêm de qual tribo? Da tribo de Judá. Então, agora, como foi que Judá chegou a prevalecer entre os seus irmãos? Por que Jesus veio? Não é só que o nome dele é louvor. Ele precisou transformar o caráter. Então, as palavras que nós lemos aí em Gênesis 49, que é a profecia de Jacó, para Judá, nós vamos entender. Semana que vem, não na terça-feira, terça é dia de convidado especial, mas na quinta-feira da semana que vem, nós vamos ver maldições sendo transformadas em bênçãos. Nós vimos isso sendo transformado em Levi, maldição sendo transformada em bênção, e veremos também em Judá. Então, quando Jacó está falando essas palavras para Judá, o rosto dele se ilumina. A ti te louvarão os teus irmãos. Nós louvamos essa tribo, porque dela veio Jesus. Jesus tem 4 faces, e nós vamos ver que Judá, as 4 faces de que fala Apocalipse, face de leão, face de boi, face de homem e face de águia. E nós vamos ver que Judá, ele foi o primeiro
que adquiriu essas 4 faces, e por isso que Jesus vem dele. Nós vamos entender de uma forma extraordinária. Preparem. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Muito bom estudar a palavra de Deus e aprender. Nesse momento, então, nós vamos fazer as orações e você pode fazer uma, né, amiga Cesiane? E Posso sim. Alguém mais gostaria de fazer uma oração? Eu posso fazer, Rutinha. Pronto, a Edilis, né? Então, pronto, teremos 3 orações, 2 orações e uma cantada. Podemos iniciar, então. Paizinho querido, louvado e exaltado seja o teu nome. Nós louvamos a ti, todos nós louvamos a ti, porque o louvor, ninguém entra no céu sem o louvor, Pai. O Senhor nos ajude a entender cada vez mais sobre, Pai, as tribos, porque nós precisamos ter o autoconhecimento, saber onde esses homens erraram, saber onde esses homens falharam, saber qual é o nosso caráter para que nós possamos sermos diferentes, Senhor, lutar nas nossas debilidades. Paizinho, obrigada pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que nos ensina tanto. Obrigada, Senhor, porque nós entendemos quão especial é o batismo, que no momento da imposição de mãos, ali somos separados como reis e sacerdotes. E por isso que Apocalipse 20, verso 4 diz: E vi os reis assentados nos tronos, e a eles foram dado o poder de julgar, porque todos nós somos reis e sacerdotes, porque todos que iremos para o céu somos o reino do Senhor espiritual nessa terra. Aprendemos a viver no espírito e não na carne. Então nos ajude, Pai. Derrame mais uma vez o teu Espírito Santo sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, ainda na sua presença, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua bondade e a sua misericórdia duram para sempre, ó Deus. Muito obrigada porque o Senhor nos despertou, nos trouxe aqui mais uma vez para ouvirmos a sua mensagem, para entendermos um pouco mais o seu plano para nós, para a nossa vida, e entendermos, Senhor, que somos um povo separado por Ti, para estarmos aí contigo um dia, Pai. Mas antes disso também, o Senhor quer que sejamos luzes aqui, que possamos também trazer essa mensagem a outros, Senhor Deus. Usa-nos para que possamos, Senhor, não guardar a bênção para nós mesmos, mas que possamos também repartir com outros e honrar e glorificar o seu nome, para que possamos reivindicar o caráter de Deus aqui neste mundo, para que todos saibam quem tu és, ó Deus, para que todos entendam que tu és bom, misericordioso, que tu nos ama e está nos aguardando aí no céu, Pai. É uma bênção estarmos ouvindo essa mensagem e que possamos, Senhor, que o Espírito Santo possa abrir a nossa mente para que possamos entendê-la e praticá-la também, Senhor. Dar-nos um dia feliz, seja com todos nós aqui, seja também com a Cesiane, que falou a nós, que o Senhor continue usando e que o Senhor continue abençoando, guardando e protegendo, livrando-a de todo mal também. Nós te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vem nos inspirar, vem nos ensinar, Senhor, na luz do teu Espírito. Vem nos animar.
nosso coração, vem transformar nosso ser, vem nos ajudar, vem nos consolar, Senhor, que a tua paz esteja em nós. Dá-nos teu poder para te obedecer e crer em teu sacrifício, Senhor. Queremos dar louvor em gratidão a ti. Aceita nosso coração, vem transformar nosso ser, vem transformar nosso ser. Amém. Deus seja louvado. Amém. Obrigada, Ruth, pela participação. Obrigada, Cesiane, por compartilhar a palavra de Deus conosco. Quero mais uma vez, assim como a Ruth, desejar boas-vindas àqueles que estão aqui pela primeira vez, aqueles que também já vieram, mas vieram poucas vezes participar da nossa sala. Uma sala de Zoom, de estudo, não é? É verdade que é um horário muito cedo, mas nós estamos vivendo em tempos diferentes, né? Eu creio que todos já perceberam isso, e Deus está querendo um pouco mais de nós. Para participarmos dessa sala, nós precisamos acordar mais cedo, fazermos a nossa devoção um pouquinho mais cedo e podermos estar aqui juntos, compartilhando, estudando a mensagem juntos, orando juntos, para que possamos ter uma unidade na fé também. E aproveitando esse meio que Deus nos concedeu, que é a internet, da forma boa, né? E a partir deste momento, apesar do horário, nós abrimos, se alguém deseja fazer alguma consideração, algo que tocou o seu coração. Eu vi que a Cida levantou sua mãozinha, né? Depois baixou, mas pode ficar para a oração no final, eu acho que era para orar. Então, se alguém quiser falar alguma coisa, nossa sala é um pouquinho mais diferente, nem todos abrem as câmeras, não é? Porque, apesar de estarmos em uma sala, todos ficam fazendo seus estudos, não é? Então, Cida pode abrir seu microfone e dar sua participação. Bom dia, Cida, só um instantinho, Cida. É que eu vi aqui, assim, no chat aparecendo Nalva Caires. Nalvinha é você, nossa amiga ali do nosso grupo. É você, querida? Se for, seja muito bem-vinda. Meninas. Oi, bom dia. Estão me ouvindo? Querida! Gente, estou muito feliz. Seja muito bem-vinda, Nalvinha, aqui. Obrigada, meninas. Estou muito feliz de participar aí com vocês hoje. E, um privilégio. Eu estou, assim, muito feliz, né, de poder estar estudando a palavra com vocês. Nossa, estou muito, muito feliz. Obrigada, viu, César, pelo convite. Eu que agradeço, nós que agradecemos, viu? Por você estar aqui conosco. Uma benção. Pronto, Cida, é porque a Nalvinha é uma amiga muito especial. A Nalvinha é líder ali na igreja dela, da igreja batista, né? Ela é muito atuante
e se tornou uma amiga muito, muito, muito especial. Então, tê-la aqui foi um presente, viu, Nalvinha? Ai, que Como bom. conhecida. Amém. É por isso que eu sempre falo, né? Igual nós falamos, houve uma troca. Essa troca não foi à toa, foi providência de Deus, né? E o que me chamou muita atenção nessa aula de hoje, né, que você diz aí, Suzane, foi justamente sobre o casamento de José. E eu costumo assim ouvir, né, esses ensinos assim, sem perder a linha, né, do raciocínio. E uma coisa vai ligando certinho com a outra. Gente, como que nós somos privilegiados de ter esse entendimento, né? A igreja, nossa igreja adventista, da gente ter o Espírito Santo de Deus nos mostrar, né? Dar esse discernimento, e é uma coisa que vai dando certinho. Quando você falou sobre o casamento que José casou ali, né, com uma estrangeira, aí vem Jesus, né, também teve os 2 filhos que é estrangeiro, né? E eu falei assim, meu Deus, mas como que pode? Então me tocou muito, me tocou muito. Eu passei aí os pessoal daqui e o que eu quero dizer é que eu estou encantada. É muita maravilha e também eu fiquei muito encantada essa tribo, né? Meu Deus, quanto tempo que eu leio Bíblia e nunca Deus já abriu, né, meu entendimento. Então, eu sou muito grata a Deus, né? As minhas considerações hoje foi isso. Uma coisa eu tive certeza, eu estava lendo aqui a lição antes de entrar na sala, e quando você falou que o pastor ia passar para a gente, eu pensei assim, meu Deus, essa troca não foi à toa. Alguma coisa de especial Deus tem. Porque geralmente chega quinta-feira, o cansaço parece que vai chegando, está chegando sexta, aí a gente perde, né? E eu, quinta-feira, eu perdi. Então, hoje, graças a Deus. Então, a minha consideração é essa. Que Deus continue te abençoando, a mensageira de hoje, sempre que Ele possa abrir os nossos entendimentos. Amém? Falei demais. Que Deus nos abençoe. É a minha consideração. Amém. Obrigada. Bem-vinda aqui à nossa sala. É um prazer tê-la aqui conosco. E faça planos para estar conosco aqui, então, todos os dias, viu? Muito bem-vinda aqui ao nosso grupo. E mais alguém tem alguma consideração para estar fazendo aqui neste momento? A Cida levantou a mão? Não. Cida? A Cida havia levantado a mão. Pensei que fosse para alguma consideração. Cida, pode falar. Só abrir o microfone. Eu acho que ela acabou de falar, Liz. Ah, ela está com... Eu já acabei de... Eu já baixei a mão, não? Ah, tá. É porque está escrito Cida. Tá bom, desculpa. Mais alguém gostaria, então, de fazer alguma consideração? Eu vou fazer alguma consideração, então, enquanto mais alguém, então, está aí se preparando para falar. Cisiane, realmente, quando você falou sobre a imposição de mãos, né, ali que é feito na ordenação, eu me lembrei, né, que aqui eu sou diaconisa, né, e os diáconos e diaconisas também são ordenados, né, e houve também essa imposição de mão, né, e é um ato solene, né, um ato, assim, importante, não é só um símbolo, é realmente uma responsabilidade que é nos colocada, né, para nós nos consagrarmos a Deus e consagrarmos ali ao serviço de Deus, na causa de Deus. E realmente, quando isso é feito, nós sentimos assim
o poder do Espírito Santo, né, mais assim atuante na nossa vida ali, porque apesar de a gente não ver, né, a gente sente, né, que Deus está ali nos dando essa responsabilidade de servirmos a Ele, né, de estarmos mais inteiramente dando o nosso tempo, os nossos dons. E mesmo todos nós somos chamados a servir, né? Mas é que você não precisa ser feita essa imposição de mãos, essa consagração, né? Todos nós podemos usar os nossos dons. Mas quando você falou sobre isso, né? Sobre a bênção, e eu lembrei, né? Desse momento que foi feito, que é feito ainda, né? Com todos os diáconos, diaconisas, pastores, que estão ali para servir, né? E realmente é uma coisa que perdura, né? Até hoje, essa bênção, né? Essa consagração, né? E isso também foi falado sobre consagração dos nossos filhos, né? Nós podemos continuar fazendo essa consagração, essa bênção para eles. Existe um pastor aqui, que é o pastor Jimmy Cardoso, que ele deu um curso aqui na nossa associação, que chama A Bênção dos Pais aos Filhos. E ele ensina, né, a fazermos uma cerimônia de bênção. Uma cerimônia de bênção para abençoarmos os nossos filhos, né? Ele fala que existem vários momentos que essa bênção pode ser dada aos nossos filhos. Primeiro, quando até na barriga da mãe, né, pode ser feita essa bênção. Depois, quando ele nasce, quando ele é apresentado na igreja, é também um momento de bênção, um culto de bênção, de entrega, né, de dedicação. Depois, quando ele se batiza, também é uma cerimônia de bênção ali, né? E também quando é adolescente, né? Eu não sabia dessa parte, né? Quando ele é adolescente, ele precisa também receber a bênção da fase que ele passou, da fase infantil, né? Que está indo para a fase adulta. Então, você tem filhos adolescentes, né? Muito interessante isso. E quando a minha filha foi agora para o Canadá, ela foi estudar lá no colégio adventista que temos lá. Eu estava fazendo esse curso e eu falei, não, eu tenho que fazer uma cerimônia de bênção, né? Porque ela vai estar saindo de casa, vai estar indo morar sozinha lá no internato. E esse curso veio bem assim na hora, porque aí nós chamamos até o próprio pastor, que ele mora aqui perto, né? E ele veio e nós tem uma preparação antes. O filho precisa entender, né? O que vai acontecer. Então nós falamos sobre realmente a bênção, o que você mencionou, né? Sobre Esaú, sobre Jacó, sobre a bênção ali, né? O que significava. E ela também assistiu uma palestra de uma moça que tem aqui no NASP, né, que é uma professora de teologia, falando do significado da bênção. E nós preparamos ela para ela entender o que iria acontecer. E foi linda, foi uma cerimônia maravilhosa, né? Os amigos estavam aqui e ficaram em volta dela também, com a mão estendida, né? Então ele fez a bênção dos pais, a bênção dos amigos, a bênção dos avós. Foi muito lindo. E eu deixo aqui esse testemunho, né, que nós deveríamos continuar fazendo isso. E ele falou que depois também tem a bênção dos avós, né, os avós fazendo isso para os netos. Então não para, né? Até ele mencionou de um senhor que já era, assim, com seus 50 anos, e ele nunca tinha recebido a bênção do pai. Ele saiu de casa, fugido, assim, sem o consentimento da família, foi morar fora e nunca teve um relacionamento bom com a família. E depois que ele leu o livro, tem um livro que fala, né, A Bênção dos Pais aos Filhos. Depois que ele leu esse livro, ele queria, né, que o pai o abençoasse. E foi uma cerimônia, assim,
do pai já idoso, abençoando ele, né? E ele abençoando o filho, que já era, né, adolescente. Foi muito lindo. Então, a bênção a gente pode continuar fazendo, né? Essa bênção aos nossos filhos e abençoar a nossa família. Amém. Amém. Nossa, Aidilice, que lindo. E assim, quando você vai na cultura, né, a cultura judaica, os meninos com 12 anos, né, as meninas os meninos com 12, as meninas com 13, é uma coisa assim, todos eles dão essa bênção, porque Jesus, ele teve essa bênção. Com 12 anos, ele foi ali para o templo, né, e era mudando exatamente a fase dele. Tanto é que é o momento onde ele tem o diálogo ali com os rabinos e ele se perde dos seus pais, né? Se perde não, ele fica ali no templo. E aí quando Maria chega, né, apavorada, ele diz assim, olha, eu teria que estar aqui na casa do meu pai. Então é quando é a primeira vez, né, que o Espírito Santo traz ali a mente de Cristo, que quando aquele cordeiro é imolado ali na festa da Páscoa, porque ali era exatamente a festa da Páscoa, eles desceram, né? E é a primeira vez que ele tem a impressão de quando o Espírito Santo diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é exatamente quando ele recebe, né? Ali, chama, se eu não me engano, mitzvah, uma coisa assim. Então, essa questão da bênção é muito, muito, muito significativo e especial, né? E, por exemplo, quando nós somos batizados, a gente tem essa bênção da parte de Deus. E aí você falou assim, quando você foi diaconisa, né, ordenada, ali tem a imposição de mãos, mas por isso que, mesmo que nós não somos, assim, talvez temos cargos na igreja, nós somos um reino de sacerdotes, porque a gente recebe essa imposição de mãos no batismo. Então, ali em Gálatas, se eu não me engano, Gálatas 3, eu já não estou com minha Bíblia aqui, mas acho que é Gálatas 3, se eu não me engano, o verso 26, diz assim, que se nós somos da fé, se somos batizados em Cristo, já nos revestimos de Cristo. Então, quando é o momento em que a gente recebe essa imposição? No momento do batismo. E ali a gente nos reveste de Cristo, né? Então, ali nós somos separados por Cristo. Se eu não me engano, é Gálatas 3, 26 ou 27, alguma coisa assim. Fala exatamente dessa imposição de mãos. Do batismo, né? E no batismo a gente tem a imposição de mãos. Sim, é o que você falou, mesmo não tendo essa bênção oficial de consagração, como é feito com as diaconisas, os diáconos, os pastores, isso, os anciões também acho que recebem isso, né? Isso também, independente disso, nós também podemos nos sentir, né, abençoadas e consagradas a cada dia, né, quando nós dedicamos a nossa vida a Deus e nos consagramos ao serviço dele. Amém. Mais alguém tem alguma consideração? Eni? Eni está com a mão levantada, você pode falar, Eni, só abrir o microfone. Oi, a paz do Senhor. Amém. Para mim é uma bênção estar escutando vocês. Eu venho a convite da Anne, que vem me ajudando em oração, que vem me sustentando e me ensinando o caminho do Senhor. Foi quando eu também conheci a Marta e comecei a escutar a Cesiane, e eu fiquei afastada por um tempo,
mas a Anne, minha intercessora, sempre sentindo vontade, né, de estar me buscando para conhecer mais a palavra do Senhor. E mesmo que muitas das vezes o mundo foi me afastando da igreja, mesmo eu sendo diaconisa em outra igreja, e eu venho sentindo o Senhor Deus usando, né, esse grupo, que é o grupo Pentecoste, que é esse grupo, que é essa sala, para estar realmente colocando a bênção, né, nas pessoas que estão distantes, que por algum momento foram afastadas, e vendo a bênção do Senhor, que é a renovação do batismo, voltando para a casa do Senhor e escutar, estando com pessoas que são abençoadas, que vamos juntos. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez por esta oportunidade, que o Senhor Deus venha abençoar cada uma de vocês. Amém, seja bem-vinda. E é uma alegria ter aqui você conosco, viu? Nós vamos então encerrar, se não houver mais nenhuma consideração. Desculpa, Seja bem-vinda, viu, Eni? Eu gostaria só de dar as boas-vindas para a Eni e a Edilis. Seja muito Eni, bem-vinda. desculpa, eu falei errado. Eni. Eni, Seja muito bem-vinda, viu, Eni? Você, que se você se sinta bem no nosso meio. Obrigada pelo acolhimento. A Anne Eu vi a uma mãozinha. Tá. Eu vi uma mãozinha aqui levantada, na Nájila. Nájila, quer fazer a sua consideração? Só abrir o microfone. Talvez ela tenha levantado sem querer, né? Às vezes a gente bate a mão. Pode ser. Bom, não havendo mais considerações, então vamos orar para nós terminar? Nós vamos orar e depois a Jeane, então, irá cantar no final. Alguém gostaria de fazer uma oração para estarmos terminando essa nossa reunião? Alô, Nájila? alô. Oi. Consegui agora ativar o som. Eu estive bem afastada devido à coluna, tive com a coluna travada, um tratamento muito intenso, não podia nem me mexer, mas graças a Deus, sempre conectado com as meninas do grupo, e eu vi uma pregação do pastor Bulhon e me tocou muito. E eu falei, não, eu não posso deixar de estar na sala da consagração, ouvindo, eu tenho que me esforçar, e aquilo me tocou profundamente. E eu orei a Deus e pedi a Deus que me desse força, que me desse... Porque os remédios que eu estou tomando para a coluna, tem um que dá sono, muito sono, que é justamente para poder ficar deitada para melhorar a coluna. Então, eu não estava conseguindo. Mas aí, com essa pregação, eu pedi, orei muito a Deus, falei, Senhor, eu quero voltar para a sala da consagração, me ajuda. Aí coloquei o celular para despertar e despertou, graças a Deus, eu assisti. E estou aqui e eu quero pedir oração para as irmãs que ore por mim para que eu melhore. Eu já estou 80% melhor, mas ainda estou na muleta, entendeu? Andando com a muleta. E é isso.
essas pregações de vocês me eleva muito, me ajuda muito, entendeu? Essa, então, da Cesiane foi uma bênção. E eu queria também falar com a Cesiane que na igreja, eu fui na igreja aqui em Macaé, e a irmã Renata, que ela ficou na casa dela, mandou um beijo, um abraço, que está com saudade dela, tá bom? Você transmite esse recado para ela, tá? E que Deus nos abençoe, que Deus esteja conosco. Eu, mesmo doente, eu estou sempre ligada, não deixo de fazer as minhas orações, nem de mandar as minhas mensagens para as pessoas do meu convívio, aqui do prédio, e que Deus continue me dando força e coragem para que eu possa continuar, e que também abra o coração das pessoas que eu mando, porque eu não sei se leem, se não leem, mas isso Deus sabe, tá bom? Um beijo para cada uma de vocês e muita saudade que eu estava. Tchau, beijo. Obrigada, viu, Nájila? O abraço foi dado. E eu gostaria muito que você devolvesse um beijo no coração dela. A Renata é muito especial. Eu nunca me esqueço assim de como eu fui tão bem recebida ali na casa dela. Foi realmente um presente estar ali com ela, viu? Diga a ela que eu mandei um Eita, beijo no coração dela. então, quando você sentir vontade, desejo também de pregar aqui em Macaé, a minha casa também está aberta para você. É pequenininha, um apartamento pequeno, mas quando a gente fecha as portas, tudo vira quarto. Tá bom? Vai ser muito bem recebida. Tchau, um beijo para você. Amo muito vocês, principalmente Amém, obrigada. a Dina, a Anne, a Renata, todas vocês, tá bom? Um dia nós vamos nos encontrar. Se não nos encontrarmos aqui, nós vamos nos encontrar no céu. Amém. Amém. Irmã Nájila, nós vamos estar orando pela senhora neste dia, pela sua saúde, pelo seu restabelecimento, para que seja completo e para que a senhora continue firme, né? Fortaleça sempre nos caminhos do Senhor. E se a senhora quiser colocar no chat mais algum pedido, mais alguma oração, nós vamos estar fazendo hoje 24 horas de oração pela senhora, tá bom? Obrigada. Então, nós vamos encerrar neste momento, né, com uma oração, e depois a Jeane irá cantar, então, para nós. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é Deus, que a sua bondade, a sua misericórdia duram para sempre, Senhor. Obrigado porque aqui nós estivemos, Senhor, ouvindo a sua mensagem. Obrigado, Senhor, pela presença da irmã Nájila. Que bom que ela se estabeleceu, que está melhor, que está podendo estar aqui conosco. Que ela continue sendo fortalecida, animada por ti. Que ela continue, Senhor, ouvindo as mensagens, mas também, Senhor, que o Espírito Santo continue fazendo, Senhor, uma transformação na vida dela, Pai, animando-a, fortalecendo-a e curando-a, Senhor, das suas enfermidades também, Pai. Continue com a família dela, com todos os seus queridos, nas suas necessidades, nas suas lutas, nas suas aflições, que o Senhor possa trazer paz a ela e aos seus familiares também, Senhor. Senhor, escute os desejos também do seu coração, Pai. Seus pedidos, as suas necessidades, que todas possam ser agora levadas a Ti, Senhor. E que o Senhor possa fazer conforme a sua vontade na vida dessa irmãzinha, dessa sua filha querida, Pai. Que o Senhor continue conosco aqui neste dia que vamos estar nos despedindo agora. Que a sua paz, a mensagem que foi ouvida continue
falando ao nosso coração, Pai. E que possamos nos consagrar diariamente a Ti, ó Deus. Pedimos perdão onde temos falhado e pedimos a Sua presença na nossa vida, hoje e sempre. Em nome de Jesus, nós agradecemos, oramos e pedimos. Amém. Amém, amém. O que me chamou muita atenção da mensagem é que nós iremos entrar na Cidade Santa cantando, né? O louvor, que aquelas pedras, mesmo em sofrimento, elas cantam, e com sofrimento e cantando, essas pedras se tornarão pérolas, né? Então, eu vou cantar o hino 431. Quem quiser acompanhar. Fim do labor, que prazer sem par, para quem por Cristo aqui lutar, levar os molhos que ganhar para ti, Jerusalém. Sim, glória haverá no final, sim, glória sublime, eternal. Oh, quanto prazer, quanto amor lá no céu, junto ao Senhor. Doces canções entoaremos lá, grato louvor a Jeová. Eternamente se ouvirá lá em ti, Jerusalém. Sim, glória haverá no final, sim, glória sublime eternal. Oh, quanto prazer, quanto amor lá no céu, junto ao Senhor. Puro e bendito prazer será, lindas mansões sim haverá. Cristo conosco se achará lá em ti, Jerusalém. Sim, glória haverá no final, sim, glória sublime eternal. Oh, quanto prazer, quanto amor lá no céu, junto ao Senhor. Amém. Bom dia a todos. Amém. Tem também a irmã Mopse, que parece que também está nos visitando. E se nós deixamos de mencionar alguma pessoa que está nos visitando, perdoa-nos, que você seja bem-vindo também, bem-vinda. E amanhã estaremos aqui novamente, às 5 horas da manhã. Bom dia a todos. Fiquem com Deus. Bom dia. Gente, eu quero só fazer um comentário sobre isso que a Giane cantou. Ontem eu estava vendo o pastor Paulo Júnior, ele falando sobre o louvor, né? Que nós devemos cantar a Bíblia. E esse hino aqui é cantando exatamente essa parte, Giane. Extraordinário, eu nunca tinha ouvido esse hino. É exatamente o momento de nós entrarmos ali cantando o molho das primícias, né? O molho que nós ganhamos ao Senhor. Quem tiver com o microfone ligado, por gentileza, desligue para que a gente possa ouvir a Cesiane. E agora, melhorou? É por isso que estava dando eco, né? Eu estou dizendo que ontem eu ouvi o pastor Paulo Júnior, gente, ele falando sobre o louvor. O louvor, que as músicas elas estão colocando o homem no centro, e a música tem que colocar a palavra no centro, Deus no centro. Os salmos era teologia, né? E essa música que a Jeane ela colocou aqui é uma música falando exatamente de quando a gente entra ali cantando na Jerusalém,
com o molho, né, com as almas que nós ganharmos para o Senhor, né, com esse molho das primícias. Por isso que se na festa das primícias removia o molho, você pegava aqueles frutos, é os frutos que você ganha para o Senhor. Que extraordinário essa letra dessa música, é literalmente a palavra sendo cantada. Eu louvo a Deus pela sua vida, Jeane. Eu fiquei aqui, ó, vibrando. Eu falei, Senhor, é isso. Nós precisamos trazer de volta os hinos que exaltam o teu nome, que cantam a tua palavra, porque os salmos, leia os salmos é hino de adoração, né? Não é hinos que coloca o homem ali, né? Enfim, ontem eu fiquei assim, como a música é importante, minhas irmãs. Louvado seja Deus pela sua vida, Jeane. E eu quero agradecer a irmã Mops, se ela está aqui conosco, porque a irmã Mops tem sido uma ajuda, assim, tem sido uma serva do Deus vivo ali no grupo das mães. Muito obrigada, irmã Mops, por toda a disponibilidade em nos ajudar. Deus seja louvado pela sua vida. SESI, a Andréia, que está no grupo, também estava no PVS Taiobeira. Dá boas-vindas para ela. Oi, Andréia, que bênção ter você aqui, minha amada. Louvado seja Deus, eu me lembro de você, que bênção. Olha, seja bem-vinda e participe sempre conosco, faça parte aqui desses momentos tão especiais em comunhão. Louvado seja Deus por você estar aqui, querida. Gente, se teve mais alguém que veio aqui, a gente acabou não mencionando, nos fale, né? Porque aí a gente pode dar essas boas-vindas. Amém, amém. É muito bom ter todos aqui, pessoas novas, né? Que vocês possam estar conosco sempre. Então, vamos encerrar agora a sala da consagração e amanhã nós retornaremos mais uma vez às 5 da manhã. Estejam conosco.